Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Maia, agradecer muito as suas palavras, dizer que é com gosto, é sempre com muito gosto que venho à Maia, geralmente no meu papel de mãe, de acompanhar as atividades desportivas do meu filho, mas também queria deixar-lhe aqui o meu reconhecimento pela forma como acarinham o desporto e como acarinham os jovens de todo o país. Eu sei, pela minha experiência própria, enquanto galinha, que a semana passada na Maia é sempre um motivo de grande expectativa durante o ano e ajuda a cumprir objetivos. E por isso bem-aja, Sr. Presidente, assim e à sua equipa, porque também são os senhores que fazem o sucesso dessa semana aqui na Maia. Estou a falar do torneio internacional de handball, que todos os anos é levado a efeito na Maia, e coincide com a Semana da Juventude. Também devo reconhecer que às vezes é diretamente da última atividade para o campo, mas enfim. Por isso eu me auto-apelidei de galinha há pouco. Queria cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara da Trofa, cumprimentar os Senhores Vereadores dos diferentes municípios que aqui estão, o Senhor Presidente de Adjunta, dar-lhe os meus parabéns, hoje é o dia do seu aniversário, acabámos de saber, mas também dar-lhe os meus parabéns pelo edifício que aqui tem. Creio, Sr. Presidente, que tendo eu sido já Presidente de uma junta de freguesia, tenho uma inveja de ser mas enfim, também já foi há muitos anos e hoje, felizmente, a realidade vai sendo diferente ao nível das infraestruturas. Queria cumprimentar a nossa Presidente, eu não ia dizer a forma, a nossa Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, minha querida amiga, minha conterrânea, somos ambas ribatejanas, dizer-vos que estamos este ano na presença de uma oportunidade única para estendermos os nossos abraços, não apenas a esta campanha da Mundos de Vida, mas a todas aquelas áreas onde nós podermos fazer a diferença. E basta que cada um de nós dê um bocadinho, mesmo que acho que é insignificante, para poder fazer a diferença. Para os outros, esse bocadinho para nós não tem quase expressão, é muito importante. E, portanto, todos estamos convocados. Senhor Engenheiro Manuel Araújo, caro amigo, bem-aja pelo seu trabalho, pela sua determinação, pela sua capacidade de acreditar, pela sua capacidade de remar contra a corrente, mas a mudança é feita disso mesmo. De quem acredita, de quem rema contra a corrente, de quem vai por vezes contra tudo e contra todos. É assim que se faz a mudança. E essa mudança todos nós sabemos que essa e todas as mudanças produzem desconfortos, produzem temores, principalmente porque quando se desconhece, teme-se. E, portanto, tem feito o seu caminho. Eu tenho aqui que reconhecer aquele que é o seu caminho, o caminho da Mundos de Vida, dos seus técnicos, dos seus funcionários, de todos aqueles que estão na grande rede da Mundos de Vida, que desenvolve um conjunto de respostas na área da intervenção social. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da CPCJ de Famalicão e com aí na sua pessoa, cumprimentar todos os presidentes de comissões de proteção que aqui estão. É sempre um gosto para mim poder estar na vossa presença, é por isso que assiduamente vos convoco e por isso que assiduamente também convosco partilho angústias, expectativas, soluções, problemas e por isso mesmo tenho um grande prazer em estar hoje aqui convosco. Queria cumprimentar também a Senhora Representante, a Senhora Governadora Civil, a nossa Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Braga, o Subdiretor da Segurança Social do Porto, os representantes dos Serviços Centrais da Segurança Social, que estão hoje aqui connosco. Queria cumprimentar os empresários e as famílias também que estão connosco. Estão aqui hoje algumas famílias de forma anónima, mas estão a partilhar este momento, que é um momento muito importante para todos nós. E queria, deixei propositadamente para o fim, aqui aos que dão a cara. Muitas vezes acha-se que eles apenas dão a cara porque são conhecidos. Pois é, mas eles têm uma vida durante a qual foram acumulando um capital muito grande de prestígio, de reconhecimento público. E por isso, quando emprestam a sua imagem a causas,
estão a fazê-lo também de uma forma que por vezes pode ter riscos, porque se for uma boa causa e se correr bem, é fantástico. Se correr mal, eles ficarão para sempre associados a essa causa que correu menos bem. Eu agora estava aqui a dizer isto e sem querer falar de nada especial, quem não se lembra da Operação Pirâmide, não é? Há muitas décadas atrás, e de como arrastou tantas figuras públicas e de como tanta gente ficou um bocadinho, se me permite a expressão, de pé atrás com o apoio que se dão às causas públicas. E por isso, cara Sónia, meu querido Jorge, é com muito gosto que partilho uma vez mais uma iniciativa da Mundos de Vida convosco. Bem-aja por tudo aquilo que fazem, não apenas por estarem hoje aqui a dar a cara, mas por diariamente serem os embaixadores desta causa e de tantas outras que muitas vezes não têm visibilidade, mas que se constroem no dia-a-dia, muitas vezes sem referências explícitas, mas através de atitudes, de gestos, de formas de estar. E por isso eu queria deixar-vos aqui o meu reconhecimento, mas também o meu agradecimento. Estou aqui a representar o Governo de Portugal e, em nome do Governo de Portugal, eu queria deixar aqui este reconhecimento, mas também o nosso agradecimento por aquele que tem sido o vosso papel, a vossa prestação e o vosso trabalho. Eu retive... Está desculpado porque é o engenheiro Manuel Araújo, senão eu já estaria aqui a dizer qualquer coisa. Eu retive um telemóvel. Eu retive, não o telemóvel do engenheiro Manuel Araújo, mas retive uma das frases há pouco de um dos membros de uma das famílias que quis dar o seu testemunho. É preciso também ter coragem para dar o seu testemunho, porque muitas vezes ser família de acolhimento não é bem visto pela comunidade, ainda não é bem visto pela comunidade. E a frase que retive foi de um homem que dizia que acolher significa viver a solidariedade olhos nos olhos. É verdade. É preciso ter coragem, é preciso querer, é preciso querer dar o passo de ir para além de, enfim, poder ter ou participar em 8 sessões de formação e receber uma ajuda do Estado para acolher no seio da sua família uma criança. E eu, para além de reter esta frase daquele membro de uma família que há pouco nos dava o seu testemunho, retive também, ou melhor, veio-me à memória uma canção de um sul-americano de quem muito gosto, que se chama Pedro Aznar, é pouco conhecido, mas eu gosto muito dele, é um grande melodista, um grande músico. E ele tem uma canção que se chama Amar e Deixar Partir. E, de facto, se há coisa difícil no papel das famílias de acolhimento é ter no seu seio uma criança, receber no seu seio uma criança, dar-lhe afeto, dar-lhe conforto, dar-lhe uma vida digna. Porque uma criança que chega a uma família de acolhimento, assim como uma resposta institucional de acolhimento, é uma criança que já passou por muito. Por vezes, passou por tanto que nem passa pela cabeça quem não está dentro deste trabalho que é feito diariamente pelos tribunais, pelas equipas de intervenção no terreno, pelas CPCJs, nem passa pela cabeça o que aquela criança já passou. E por isso quem acolhe, quem dá o seu afeto, quem dá condições de vida dignas, quem acompanha, quem acarinha, quem dá proteção, sabe perfeitamente que aquela é uma fase transitória das suas vidas e que aquela criança que passa por aquela família vai ter que partir necessariamente. E a lei é muito clara, nós quisemos mudá-la, porque para além de querermos deixar muito claro, há dois tipos de medidas que são aplicadas às crianças, que são as medidas que são executadas em meio natural de vida e aquelas que são executadas em regime de deslocação. E quem tem laços de sangue com estas famílias não pode ser família de acolhimento, pode ser um familiar próximo ou mais afastado que acolhe alguém do seu sangue, pode ser uma criança, uma pessoa em quem aquela criança tem uma extrema confiança, por isso se chama confiança à pessoa idónea e essa criança é confiada, mas a família de acolhimento é alguém que tem que estar muito ciente e consciente daqueles que são os seus direitos, mas também daquelas que são as suas obrigações. E por isso,
Não é fácil assumir que se acolhe, que se ama, para um dia ter que se deixar partir. E eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento também por aqueles homens e por aquelas mulheres, pelas famílias que decidem dar este passo. Nós sabemos que não é fácil, mas sabemos também que a Mundos de Vida, através desta forma como vem desenvolvendo o seu programa, através desta vontade de mudar, de inovar, de acreditar, mas também através de uma avaliação muito dinâmica, muito participada e muito séria, e através da certificação dos serviços também, tem criado as condições para que as famílias sintam confiança, quer as famílias biológicas, quer as famílias de acolhimento, as crianças se sintam confiantes, os técnicos tenham confiança não só na decisão, mas também no exercício das suas funções e, desta forma, contribuir para que a vida destes jovens possa ser desenvolvida de forma diferente, possa ser mais afetuosa, possa ter mais dignidade e, fundamentalmente, para que estes jovens, estes rapazes e estas raparigas, possam ver cumpridos aqueles que são os seus direitos. Há muito tempo, desde o início da legislatura, e eu vou na segunda legislatura com praticamente as mesmas competências, e Jorge, aproveito para dizer que não tenho competências em matéria de idosos, tenho em matéria de crianças, de pessoas com deficiência também, mas transmitirei a mensagem ao meu colega que tem essa responsabilidade. Mas nestas duas legislaturas, o nosso caminho tem sido muito objetivo. Nós traçámos logo desde o início, e traçámos com metas definidas. Definimos como meta para cada um de nós promover, em primeiro lugar, algo que o nosso país precisava urgentemente, que era a contagem e a caracterização das crianças em acolhimento. Pela primeira vez em 2006, o Estado português conta e caracteriza as suas crianças em acolhimento. É óbvio que eu não tenho que fazer juízos de valor, tenho que responder pelo meu trabalho. Mas, enquanto cidadã, sinto-me um bocadinho incomodada com o facto do Estado português, apenas em 2006, ter feito a contagem e a caracterização das crianças que estavam em acolhimento. Depois definimos outro objetivo, que foi fixar nos 25% o número de crianças a sair de acolhimento nas instituições anualmente. E anualmente nós temos, e Senhora Diretora permita-me usar este termo, Senhora Diretor, temos uma luta permanente para que estes objetivos sejam cumpridos, mas que não sejam cumpridos a todo custo. Só se pode promover a desinstitucionalização de uma criança se ela for segura. Não é feita a qualquer preço. E por isso as crianças têm um projeto de vida, por isso apostamos na qualificação do acolhimento, criámos um programa de qualificação e requalificação do acolhimento, colocámos mais de 350 técnicos em instituições onde nem sequer havia um técnico, porque não, enfim, eu acho que nós não temos que chorar sobre o leite derramado, mas a cultura neste país, no que diz respeito ao acolhimento das crianças, era uma coisa muito séria. As crianças entravam às vezes escondidas e só saíam quando faziam 18 anos, ou se a medida fosse prolongada e autorizada pelo Ministério Público aos 21 anos. Assim, e permitam-me falar com esta frieza, assim era dinheiro certo e sem problemas. Se elas crescessem e estivessem lá desde os poucos dias de vida, não trariam problemas e o financiamento estava sempre assegurado. E por isso é preciso mudar mentalidades, foi preciso proceder à convocação de técnicos, fazer formação, lutar contra moinhos de vento, e todos lutamos contra moinhos de vento. E eu sinto-me parceira, companheira aqui do Sr. Engenheiro Miguel Araújo, porque nós, efetivamente, precisamos de mudar mentalidades. E não é apenas na sociedade civil, é nos serviços públicos também, que têm sempre uma grande resistência à mudança, geralmente porque desconhecem. É nos decisores, a todos os níveis da hierarquia, porque desconhecem e, por isso, arrisca-se menos quando não tem que se decidir pela mudança. Mas é essa luta contra os moinhos de vento e pelos nossos objetivos
que, no fundo, traz mais valias, benefícios na qualidade de vida daqueles para quem nós, efetivamente, dizemos que trabalhamos. E, claro, que os senhores e as senhoras que estão aqui nesta sala tantas vezes já ouviram invocar aquele que é o superior interesse da criança. Eu, muitas vezes, o ouço invocar em nome de interesses pessoais e de interesses de grupo, que, sinceramente, não consigo entender. Não se pode falar em projetos de vida responsáveis, não se pode falar em cortes de laços com as famílias biológicas e depois invocar em vão aquele que é o superior interesse das crianças. E isto é uma mudança de mentalidades que nós temos que fazer a todos os níveis. Mas a sociedade civil, como tão bem dizia há pouco o Jorge Gabriel, tem que ser responsável neste processo. É mais fácil dizer, quando as coisas correm mal, que a culpa foi do Presidente da Adjunta, ou do Presidente da Câmara, ou do Vereador, ou do membro do Governo. As coisas correram mal. O Sr. Presidente da Câmara há pouco referiu o orgulho que tem nas instituições do seu Conselho. Sr. Presidente, não são só as do seu Conselho, são as de todo o país. Mas nós temos que ser todos corresponsáveis e nós sabemos que através das redes sociais os municípios estão cada vez mais envolvidos e ainda bem que assim é. Eu acredito que é esta a forma de nós podermos trabalhar as parcerias, trabalhar as redes, saber quais são as necessidades, mas também saber quais são os recursos que existem nos nossos territórios e assim intervir. E eu acho que o núcleo central da intervenção é de facto a família, porque independentemente de uma situação de desemprego, independentemente de uma situação de violência doméstica, de carência, enfim, de outra qualquer situação, o núcleo de intervenção é a família, aquela que a família está caracterizada. Porque é que nós andamos a perder tempo, a sobrepor o nosso trabalho e depois queixamos-nos que não temos tempo para fazer o trabalho todo, ainda imputamos à família a nossa falta de organização, a nossa incapacidade de nos organizarmos. Imputamos sempre às famílias, com quem não resultou o trabalho. Mas, dizia o Sr. Presidente, que eu cada vez acredito mais que em certa rede social nós temos que trabalhar as redes. Numa rede social responsável e alargada, onde não cabem apenas as IPSS dos municípios, onde cabem também os serviços centrais, mas onde cabem os empresários, onde cabem as associações locais de comerciantes, de empresários, a escola, onde cabem as forças de segurança. Aliás, deixem-me dar boa nota do vídeo promocional que acabámos de ver. De facto, o Portugal de hoje não é o Portugal de antigamente. Recuem 10 anos. Onde é que há 10 anos? 4 agentes da GNR andavam a passear-se com um cartaz pelas ruas e entrar no filme promocional. De facto, Portugal mudou, mas precisa que nós o acompanhemos também. E eu estou certa que estes 4 agentes que se passeiam com este cartaz pelas ruas, ou há agente que simula as asas de uma galinha, tem hoje uma consciência diferente daqueles que são os direitos das crianças, que não tinham os seus colegas há uma década atrás. Portanto, o país está a mudar. Mas nós precisamos que ele mude com maior rapidez. E por isso, a responsabilidade não pode ser apenas dos serviços públicos, seja ao nível central, seja ao nível local. E deixa-me só referir isto, o Sr. Presidente há pouco referia as instituições do seu Conselho. Nós ainda não temos feitas as contas ou melhor, feitas com precisão, apuradas com precisão, as contas de 2010. Mas só em 2009, a Segurança Social transferiu para as IPSS do Conselho da Maia 8.527.000 euros. Juntem aquilo que é o contributo da autarquia. Juntem aquilo que é o contributo dos voluntários, da sociedade civil. Portanto, a responsabilidade não é apenas dos outros, porque é mais fácil pôr as culpas no Presidente da Junta, no Presidente da Câmara, no membro do Governo, no responsável por um serviço qualquer. A responsabilidade tem que começar por cada um de nós. Aliás, a propósito deste número, muitos sabem, mas eu gostaria de vos dizer que a Segurança Social transfere diariamente para as IPSS 3,2 milhões de euros. Diariamente são transferidos para as IPSS 3,2 milhões de euros. E isso traz-nos uma maior responsabilidade. É dinheiro dos nossos impostos, mas também nós estamos aqui a prestar um apoio direto às famílias, que depois tem que ser complementado por todos e por cada um de nós. E é por isso, caros amigos, que eu gostaria de dar como muito boa prática aquilo que se faz na Mundos de Vida. Porque o Sr. Engenheiro Manuel Araújo e a sua equipa têm esta faculdade
de conseguir criar redes. E eu acredito que nós só mudaremos de atitude, só venceremos este preconceito que temos em relação à mudança, quando conseguirmos tornar as nossas redes, as redes em que participamos, formal e informalmente, mais ágeis, mais ativas e mais direcionadas para aqueles a quem servimos e a quem nenhum de nós tem pejo em dizer que serve. Mas também deixo aqui a preocupação, enquanto responsável que desenvolve um trabalho muito baseado naquelas que são as parcerias, a interdisciplinaridade, as intervenções integradas, também vos deixo esta preocupação daqueles que são os pequenos poderes que muitas vezes vêm entravar a agilização destas redes. No fundo, quando o fazemos, estamos a fazê-lo em nosso nome, ou em nome de algum grupo que estamos a representar. E estamos a impedir que os recursos que existem cheguem mais atempadamente e com uma maior eficiência àquelas pessoas para quem são destinados. E por isso, eu gostaria de terminar, caros amigos, dizendo que não só acredito piamente, permitam-me que eu diga assim, nas redes sociais, acredito que os municípios têm aqui um papel determinante, acredito que a sociedade civil é fundamental para pôr em marcha estas redes formais e informais, mas também acredito, e fundamentalmente no momento em que estamos a viver, que é desta forma, trabalhando de forma integrada, trabalhando uns com os outros, sem quaisquer preconceitos e utilizando até ao máximo da sua potencialidade os recursos que temos à nossa disposição, que em momentos como aquele que estamos a viver, nós não só chegamos mais rapidamente, mais atempadamente, como também criamos condições para não interromper. É importante que eu gosto pouco de dizer ou de falar na interrupção de ciclos de pobreza, porque isso baixa muito a fasquia daqueles que são os meus objetivos diários. Mas quebrar ciclos de pobreza. Porque muitas vezes uma família de acolhimento, através do trabalho que é feito entre a instituição, a Mundos de Vida, através do trabalho que é feito com a família biológica e com a família de acolhimento, pode ser a diferença entre romper ou não com o ciclo de pobreza. A doutora Elsa Chambel foi essa certamente a visão que teve há uma série de anos, há uns bons pares de anos, que já lhe perdi a conta. É certamente essa a visão e o objetivo, porque sei que é esse o objetivo, do engenheiro Manuel Araújo e da sua equipa. Quero desejar muitas felicidades às famílias que aqui estão, a todas aquelas que hão de vir, aos técnicos, e longa vida e muita criatividade à Mundos de Vida. O país precisa de vós. Mas eu estou certa que os parceiros, sem a solidariedade e sem a cumplicidade uns dos outros, sozinhos, nunca farão aquilo que poderão fazer se todos trabalharem em prol do serviço àqueles a quem os recursos, o conhecimento e a inovação se destinam. Senhor Engenheiro, bem-aja pelo seu trabalho, muitos parabéns, longa vida, boa saúde para desenvolver as suas missões e a todos deixo-vos um abraço. O meu abraço é capaz de não medir muito, mas é um abraço que eu gostaria que fosse afetuoso, que chegasse a cada um de vós com a garra de uma mulher também do Ribatejo, que gosta de trazer para as suas lutas e para as suas convicções aqueles que, mesmo que tenham apenas um bocadinho de crença, podem fazer a diferença. E todos vós podem fazer a diferença. Bem-aja, muito obrigada.